O que eu estou te falando é tão sério, porque essa porta significa que do outro lado tem eu feliz. Do lado de cá, só de ficar, tem uma tristeza garantida. Por quê? Porque tem uma alegria maior proposta. Quando eu não abraço a alegria que Ele criou para mim, e eu estaciono no estado que eu estou, imediatamente isso daqui, por melhor que tivesse, se torna tristeza. O jovem rico, ele me prova que é possível ter um encontro com Cristo e sair dele triste. Amém? Aquele jovem que ele começa arrebentando, percebe? Diante do que a gente está falando aqui, ele começa parecendo um profeta, um herói na fé, porque ele para diante de Jesus e diz: bom mestre, o que eu faço para herdar a vida eterna? Você percebe que o cara está pedindo uma ordem para entrar no futuro? O que eu faço agora? Qual é a ordem que o Senhor me dá para eu herdar a vida eterna, ou seja, para eu entrar no futuro que o Senhor tem para mim? Cara, esse cara arrebentou, amém? Esse cara arrebentou. Jesus vira para ele e diz: por que tu me chamas bom? Não tem nenhum bom senão Deus. Então Jesus diz para ele o que fazer. Jesus diz para ele uma ordem, e Jesus cita mandamentos. Ele diz: cumpre os mandamentos, e Jesus cita alguns. Só que esse cara era crente mesmo, irmão, amém? O jovem rico era crente mesmo, ele era bom mesmo. Então ele olha para o passado dele, e ele vira para Jesus e diz: mestre, tudo isso eu já faço desde a minha infância. Tipo, eu já cumpro com isso. Que vocês cabas estão andando aqui atrás, mano. Qual é, velho? Legal esse violão, hein? Vai afinar? Calma, bicho. Hoje é domingo de manhã. Se quiser ficar aí, fica aí. Pronto, fica aí. O que eu faço para herdar a vida eterna? Cumpre os mandamentos. Ele olha para trás e fala: tudo isso eu já faço desde a minha infância. Ou seja, cara, já era para eu estar no futuro. Amém? Aí Jesus olhou para ele, o amou e disse: só uma coisa te falta. Lá vai vir a ordem, amém? A porta vai abrir, amém? A porta vai abrir agora. Percebe? A porta abrindo agora. Vai. É imperativo, não é sugestão. Vai. Vende tudo que você tem e dá para os pobres. E olha o futuro. E terás um tesouro no céu. Depois vem e me segue. Ou seja, cara, você vai ter um tesouro no céu antes de me seguir, velho. Se você cumpre a ordem, você entra no futuro imediatamente. Amém? Aí você fala: poxa, mas essa palavra foi pesada, porque Jesus mandou o cara ficar pobre. Não. Jesus nunca mandou ele ficar pobre. Jesus falou: faz um pix. Você vai fazer uma transferência de dinheiro, você vai transferir de uma conta para outra. Só que a outra conta, meu irmão, é outra economia. Lá não tem eleição, lá não tem plano econômico, lá não desvaloriza, lá a traça não corrói, o fogo não queima, o ladrão não rouba. Você vai pegar algo perecível e transformar em imperecível. Você vai transformar algo passageiro e momentâneo em algo eterno. E o jovem então foi embora triste. Porque a Bíblia diz, ele era dono de muitas propriedades. Jesus começa a falar sobre amor ao dinheiro. Eu quero te propor que ele foi embora triste, sabe por quê? Porque a porta abriu, cara. Ele viu o futuro. E ele escolheu ficar com sua vida velha. Mano, por melhor que ela fosse, esse cara, eu garanto, ele nunca mais dormiu em paz. Porque ele deve ter passado o resto da vida pensando: e se eu tivesse feito o que ele me falou, cara? E se eu tivesse vivendo nesse futuro que ele me propôs? Cara, não dá. Não dá para negociar. Começou até o som. Vai ficar nesse som aí uma meia hora ainda. Pode ficar, tá bom. Como eu não estou aqui para contar a história triste, eu preciso te contar o contrário disso, de uma maneira muito simples, profética, e você deve conhecer a história. É a respeito de um homem que vivia em Jericó, e ele era muito famoso por causa de uma música que o Regis Danese fez para ele. É o tal de Zaqueu. Amém? Ele era uma celebridade. Fizeram a música para ele, ele ficou famoso. Zaqueu está lá, ele era cobrador de impostos. Ele está lá em Jericó. De repente, um belo dia, a cidade está em alvoroço. Por quê? Porque tem alguém chamado Jesus que acabou de curar o cego Bartimeu na entrada da cidade, cara.
E esse cara está entrando, saltando. Cara, o cego que todo mundo conhecia, velho. Cego de nascença, ele está saltando, ele está vendo, ele está dando glória a Deus. E a multidão está toda doida. Mano, Bartimeu foi curado. E Jesus está entrando na cidade. Não é só o rei que está entrando na cidade, é o reino que está entrando com o rei na cidade. Amém? Então está todo mundo, aquela gritaria. E Bartimeu queria ver Jesus, mas não podia, porque ele era baixinho e tinha uma multidão na frente. Amém? Então Zaqueu, cara, ele se move de uma maneira profética. O que é se mover de uma maneira profética? É você ir em direção ao futuro antes dele chegar. Amém? Zaqueu olha a situação. Jesus está andando nesse sentido, tem uma multidão na frente. Eu quero ver ele, mas não posso. Mas então Zaqueu olha para o futuro e fala, ali tem uma figueira, ele vai passar por lá. Se eu avançar, subir em lugares altos, entrar no secreto, dali eu consigo ver. Então Zaqueu viu um futuro onde ele via Jesus. Está todo mundo vindo aqui num ritmo. Zaqueu se adianta, cara. Ele se apressa. Ele sobe na figueira. E ele só espera o futuro chegar. Amém? Está ali esperando o futuro chegar. Isso é o que um profético faz. De repente o futuro está vindo ao seu encontro. E o eterno para diante dele. Cara, o tempo parou, velho. É o momento eterno para o qual a gente foi criado. Amém? Para esse encontro. Aí Jesus olha para ele e a porta se abre. Ele diz, Zaqueu, desce depressa, cara. É uma ordem. Por quê? Olha o futuro. Hoje eu vou pousar na sua casa. Lembra do jovem rico que foi embora triste porque a porta abriu e ele não entrou? Olha a alegria. Então Zaqueu desceu depressa e o recebeu com alegria. Por quê? Porque você entrou pela porta, a alegria está do outro lado, cara. Desceu depressa e o recebeu com alegria. Agora Zaqueu já não é mais o mesmo, cara. A gente nem sabe o que é que Jesus falou para ele. A gente só sabe o que a presença de Deus fez com ele. O que ele ter entrado no futuro fez com ele. Ele entra, eles vão para casa, o povo fica reclamando porque Jesus se hospedou com um pecador. E o próximo registro que tem desse evento é Zaqueu se levantando na mesa e dizendo, mestre, a partir de hoje eu vou dividir os meus bens com os pobres. E se eu defraudei alguém, eu vou restituir ele 4 vezes mais. Eu quero que você perceba o que é que Zaqueu fez. Isso é arrependimento. Não é a respeito de ficar dizendo, Jesus, eu queria te pedir perdão porque eu roubei. Eu queria te pedir perdão porque eu sou avarento, porque eu sou egoísta, porque eu amo dinheiro. Eu queria te pedir perdão porque eu fiz mau uso da minha autoridade. Cara, ele não ficou 1 segundo na lamúria, lamentando o que ele fez. Ele só falou de futuro. Ele falou, mestre, não interessa o que eu fiz. A partir de hoje, desse novo lugar tem um novo Zaqueu. Nesse novo Zaqueu opera diferente. A partir de hoje eu vou dividir meus bens com os pobres. Aí ele até olha para trás e fala, se por acaso eu defraudei alguém, se tem algum BO no meu passado, eu vou restituir ele 4 vezes mais. Ele não falou de passado, ele só falou de futuro. Aí Jesus vira para ele e diz, hoje veio salvação nessa casa. Agora olha a ordem das coisas. Zaqueu ainda não fez nada. Ele ainda não dividiu nada com ninguém. Ele ainda não restituiu ninguém. Como é que a salvação já veio? Porque nesse lugar onde Zaqueu está, ele já está salvo. Ele está dizendo o que ele vai fazer dali para frente, mas ele já entrou no futuro. No futuro, a salvação ela já veio. Amém? Ele está nos chamando de volta, irmão. De volta para o futuro. Aí, olha aí, ele é o próprio futuro. Sabe por que eu falo de volta para o futuro? Porque a gente sempre pensou que o futuro é moderno. Amém? A gente vê aqueles filmes de ficção científica que você fala, o futuro é aquilo, a gente com aquelas roupas de borracha, né? Um povo estranho, tudo muito estranho. Deixa eu te propor que o futuro não é nada disso. Você que quer saber como é que é o futuro? Lê a Bíblia, está lá em Apocalipse. Como é que é o futuro? João entrou no futuro. E ele começa a descrever essa cidade que descia do céu. Esse é o grande finale, amém? Depois de guerra, depois de vitórias do Senhor e dos seus santos,
tem essa cidade descendo do céu. Ele começa a descrever a cidade. Ele vai descrevendo suas ruas de ouro, ele vai descrevendo que lá não tem templo, ele vai descrevendo, como no princípio não tinha templo algum, lá não tem templo também. Ou seja, o futuro não é moderno, amém? Aproveita bem o templo, porque vai ficar, amém? Lá o Senhor é o templo, amém? A cidade não é iluminada por laser, LED ou qualquer outra tecnologia, não. O Cordeiro é a lâmpada. Aquela luz, que haja luz e houve luz, é ela, ainda é ela. Amém? O futuro não é moderno.